Fala galera, tudo bem? Mais um Resenhando com Cid Júnior. Satisfação ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje um convidado mais do que especial. Para mim, então, nem se fala. Meu grande amigo Olavo Guerra, assessor de imprensa do Esporte Clube Corinthians Paulista, já entrou aqui na live. Vamos bater um papo muito legal hoje sobre jornalismo e sobre, claro, como é assessorar um gigante do futebol brasileiro, né? Olavo, que é um amigo pessoal, a gente conheceu na pós-graduação. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui para vocês também. Cara, muito legal, muito do bem. Grande Olavo. Meu Fala. parceiro. E aí, Sidão, como é que você tá, meu amigo? Tô bem demais. E você, Olavão? Tô ótimo, tudo certo, graças a Deus. E desde já agradecer você aí pelo convite de participar dessa live aqui contigo, que é um grande amigo que a gente se conheceu já tem, o quê? 5 anos, né? Que a gente começou a pós, então, quase Tempo 5, passa. né, na verdade, mas faz tempo já. Tempo passa. Pô, Aliás, legal. até mais, a gente começou a pós em 2013. Eu que tô viajando aqui, ó, eu falei errado. A gente começou no Rapaz, final de 2013. verdade. Puta, É, faz tem mais tempo tempo. ainda, então. Cara, quero agradecer demais aí sua predisposição em bater esse papo comigo aqui. Sei Pô, que tamo junto. hoje para você não deve ser fácil ter tempo, porque hoje você é assessor de imprensa de um dos gigantes do futebol mundial, não só do futebol brasileiro, que é o Corinthians, né? E então estou muito feliz de estar com você aqui e vai ser um bate-papo muito legal, cara, muito legal mesmo. Obrigado, viu? E aproveitar e já invadir, que é o pessoal mandando falo lá, é o Pedrinho, jogador da base lá do Corinthians, olha aí, Sidão. Tem uma galera entrando aí já. Aí, ó. O Igor Ah, que também, ó, beleza. Um jogador do abraço. Corinthians, muito legal. Legal, cara, bacana. Essas lives são importantes mesmo para que a gente possa ter também contato aí com um mundo que é muito gostoso, um mundo que eu trabalho já há um tempo e você está aí também nessa caminhada. É isso Bom, aí. para quem não sabe, eu e o Olavo, né, já antecipamos aqui, nós estudamos juntos jornalismo esportivo em São Paulo, né, na pós-graduação, e foi muito legal, né, Olavo? Para você e para outros profissionais, para todos nós, acabou dando tudo muito certo, né? Você conseguiu se colocar dentro do mercado, já estava no mercado, sempre foi um grande profissional, e conseguiu hoje chegar ao patamar de uma assessoria de um gigante. Queria que você pudesse contar essa sua trajetória dentro do jornalismo. Vamos lá, Sidão. Então, eu acho que eu, como, sei lá, a maioria dos brasileiros, talvez, meu sonho quando eu era pequeno era que queria jogar bola. Putz, meu, e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? E eu sempre gostei muito de escrever, né? E aí eu pensava assim, pô, mas eu quero fazer alguma coisa ligada a jornalismo. Será que eu vou fazer educação física, ou melhor, alguma coisa relacionada a futebol, né? E esporte de forma geral. Será que eu vou fazer educação física ou algo do tipo? E aí eu falei assim, putz, acho que eu gosto de escrever. Eu falei, de repente o jornalismo, né? E assim, o jornalismo estava presente na minha vida desde muito pequeno, no seguinte aspecto. Meu pai gostava muito de ler tanto a Folha quanto o Estadão. Era ainda a época que a gente assinava os dois jornais, recebia em casa e tal. E eu me lembro que eu peguei o gosto pela leitura muito por conta do jornal, de acompanhar de manhã, sempre lendo as notícias dos clubes, enfim, tudo mais. E aí, voltando mais para frente, aí chegou a época do vestibular, pô, entrei em jornalismo, né? Aí eu lembro muito das primeiras aulas assim da faculdade. Eu fiz metodista aqui em São Bernardo, eu sou de São Bernardo, né? Eu lembro muito das primeiras aulas assim. Eu tinha uma professora que pegou e falou assim: quem quer trabalhar com esporte aqui na sala? Aí, tipo, parecia uma ola, todo mundo levantando a mão, assim, porque todo mundo queria, né? Inclusive as mulheres, assim, isso era muito legal também. É, e aí eu pensei, pô, a concorrência não vai ser fácil, vai ter muita gente querendo a mesma coisa do que eu, né? Então desde aquela época eu já comecei a pensar o que eu podia fazer de diferente para poder me inserir no mercado que eu via que ia ser difícil, porque se dentro da minha sala de aula tinha um monte, imagina nas outras faculdades e quem já estava nas redações, enfim,
quem já estava inserido no meio de trabalho, né? E, e aí, beleza. Logo no começo da faculdade eu consegui entrar na Editora Abril. Eu fui por uma indicação de um amigaço nosso, que é o Ney. Eu entrei na Editora Abril como estagiário. Na verdade, eu entrei até como freela, assim, né? Na época eu não podia nem ser estagiário porque eu estava no primeiro ano, enfim. E assim, eu tinha função muito básica. Eu fui trabalhar na National Geographic, que é uma revista, na verdade tem um canal de TV, mas é uma revista muito conhecida, enfim, tem muitos anos de história e tudo mais. E, e aí eu comecei a trabalhar com essa área e com a área do turismo. Ou seja, não era nada a ver com o jornalismo, com o jornalismo esportivo. Só que a Editora Abril, ela foi uma escola muito boa para mim. Eu aprendi muito com os profissionais de lá, com os editores, enfim. E assim, foi passando o tempo, chegou 2012, o último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar desse período. Eu trabalhava ainda dentro da Abril e eu tive a oportunidade de estagiar no jornal Placar, que ele voltou a ser circulado só durante as Olimpíadas de Londres, né, em 2012. Então foi uma baita experiência, que eu consegui entrevistar caras tipo Oscar Schmidt, enfim. Para mim, aquilo era o começo da minha entrada ali no jornalismo esportivo. E aí eu comecei a emplacar umas pautinhas também no site da Placar, enfim, depois que acabou as Olimpíadas, aí beleza. Aí me formei em 2012, não fui contratado pela Abril, mas continuei como freela. E aí chegou no meio do ano, o site que eu trabalhava chamava Viagem Aqui. Ele estava bem mal das pernas e tudo mais, e infelizmente eu estava sentindo que ele ia acabar, assim, de alguma forma. Então o que eu falei? Pô, vou tentar mudar de áreas e tal. E eu fui trabalhar num site de corrida de rua, que é a O2, né? A O2 é uma empresa que organiza um monte de corridas de rua pelo Brasil, enfim. E aí eu trabalhei lá por 10 meses. Aí, nesse meio tempo, em 2013, tudo isso, eu aproveitei, eu falei assim, o que eu podia fazer de diferencial, que eu pensei lá atrás, para entrar. Eu comecei a fazer vários cursos relacionados ao futebol. Então, eu fiz um curso de rádio, pensando em jornalismo esportivo, gestão do esporte de forma geral, então eu tive aulas de marketing, de parte tática, enfim, várias coisas diferentes, que é o BFC, da THE 360, muito legal o curso, inclusive, e fiz um curso de assessoria de imprensa com o Luciano Signorini e com o Alexandre Pretzel, que esse curso, ele começa a me estruturar para o que eu sou hoje, eu acredito, assim. Primeiro que eu conheci os dois, o Signorini e o Pretzel, e que você também sabe bem, o Pretzel, que foi o coordenador da nossa pós, enfim, eu virei um grande amigo dele, gosto muito dele e, assim, devo muito do que eu sou hoje, de onde eu estou hoje, por tudo que ele me ajudou. E aí, beleza. Então, chegou o final de 2013, o Pretzel falou, pô, vai ter uma pós-graduação que a gente tá organizando e vai ser de jornalismo esportivo, vai funcionar de tal jeito, tal, você topa? Eu falei, putz, fiz as contas, falei, putz, vai dar para pagar, eu topo. Aí fui fazer a pós em jornalismo, que foi quando a gente se conheceu, em jornalismo esportivo, e, cara, foi aquela experiência muito legal que a gente teve ali, né? Eu valorizo muito aquela experiência, primeiro pelos amigos que a gente acabou fazendo, pelo networking que a gente criou ali naqueles 2 anos, né? 2 anos no total que a gente ficou, e foi muito, muito legal mesmo, assim, eu valorizo muito a pós, e eu voltei a ter aula com o Luciano Signorini na pós, e depois que eu tive a aula com ele, foi o que eu grudei nele, assim, comecei a mandar e-mail para ele toda semana, falava assim, pô, Luciano, eu queria ter uma oportunidade de trabalhar com você, mostrava sugestão, enfim, tentava de qualquer jeito entrar para trabalhar com ele. E nesse meio tempo eu estava trabalhando num outro site de corrida de rua também, que chama Sua Corrida, que ele é pertencente do grupo da Iguana Esportes, que é uma outra empresa que também organiza corridas de rua e tudo mais. E aí, passou isso, eu estava trabalhando nesse site, aí a gente se formou na pós no final de 2015, e logo no começo do ano seguinte, de 2016, eu fui mandado embora dessa Iguana Esportes. Era a época que estava começando um pouco da crise, enfim, aí os caras me mandaram embora. E aí eu falei, putz, e agora, né? E nisso eu tava falando sempre com o Luciano Signorini, conforme eu tinha te falado. E aí ele falou assim, ele me pediu para fazer um freela. Uma coisa nada a ver com o trabalho mesmo dele, nem era tanto a ver com o jornalismo,
mas eu peguei e fiz aquele trabalho, cara, como se fosse o último trabalho da minha vida, assim. Eu fiz na melhor dedicação possível e ele adorou, ficou legal e tal. Aí chegou mais ou menos o mês de março, se eu não me engano, ele pegou e me ligou. Ele falou assim, pô, o pessoal lá do Corinthians perguntou se eu tinha uma indicação de alguém para cuidar da assessoria de imprensa das categorias de base. Você topa? Aí eu falei, pô, tá maluco? Óbvio que eu topo, né? É a oportunidade da minha vida, enfim. E nesse meio tempo, curiosamente, eu também tive uma entrevista no Facebook, cara, que era, na época eles estavam se preparando para as Olimpíadas, então eles queriam deixar a parte do esporte aqui no Brasil muito bem organizada, e aí eles estavam contratando uma pessoa só para fazer isso. Então eu cheguei a fazer uma entrevista no Facebook, mais ou menos na mesma semana que eu fui lá no Corinthians a primeira vez, e aí acabou que o Facebook não deu certo. E eu fui pro profissional do Corinthians no finalzinho do ano, junto com o Diego Coelho. E aí você foi pensado ao profissional. Foi uma oportunidade que teve ali. Eu já tinha feito alguns trabalhos junto com o profissional, né? Então, dentro do clube, eu brinco que eu fui severino já. Eu já fiz uma porrada de coisa. Eu já trabalhei, já fiz coisas para Corinthians TV, já escrevi textos no site, já mexi nas redes sociais em dia de jogo. Enfim, eu fiz uma porrada de coisas assim que também me deram uma bagagem ali do dia a dia para eu poder chegar onde eu estou hoje, trabalhando lá na assessoria do profissional. E aí, em novembro do ano passado, eu tive essa oportunidade e estou lá desde então. Agora a gente tá nessa pandemia aí só com saudade de acompanhar o time, de ver treino, de ajudar a imprensa, enfim, de forma geral. Mas, assim, dentro de casa a gente está fazendo o que a gente pode também, né? Com certeza. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está se ligando, Olavo. O doutor Ivan Grava passou por aqui também, o Marquinhos passou aí também Conta, na campeão da live. Copa São Paulo, campeão da Copa São Paulo comigo também em 2017, muito legal, adoro o Marquinhos. Pô, e pessoal passando aí, o Denis, tem uma galera, tem a Boa. Glaucio também, quem mais? Ian Falcão aqui também ligado, Ricardo, Rodolfo, Marcelo, enfim, desculpa aí quem não dá para mandar um abraço, que graças a Deus o pessoal tem tá Sim. entrando aí. O Olavo, Fala aí. legal, cara, essa sua trajetória dentro do jornalismo é uma trajetória muito bonita, a gente... Cara, eu tenho, como você disse, na pós, além do conhecimento teórico e prático que a gente teve, nós tivemos oportunidades de conhecer seres humanos, né? Conhecer pessoas é É, fácil, mas é isso conhecer aí. seres é difícil. E eu tive o prazer de manter e mantenho contato com você. Pô, a gente está a 600 quilômetros de distância aí, mas a gente mantém o contato na medida do possível. Também é difícil de eu ficar também mandando mensagem toda hora para você, porque eu sei da sua correria e tudo mais, mas assim, na medida do possível, a gente mantém esse contato, assim como acontece com o Marcelo Delmiro, com o Peterson, com o Caio Mas, com o Flávio Prado, enfim, a galera que estudou com a gente, né? E é muito legal. Falando no Diego Coelho, há pouco você falou dele, ele acabou de entrar aí. Um grande Meu abraço. parceiraço, obrigado, Aí, Coelho, por tudo. então, já aproveito para fazer o convite para fazer uma live comigo aqui, Coelho. Já tem que aproveitar, né, Olavo? O homem Tá tá aqui, certo, é já isso aí aproveita. mesmo. E aí, cara, você chega a um Corinthians, um time de massa, um clube expressivo. E aí eu queria que você pudesse, hoje aqui em Prudente, tem muitos, inclusive essa semana eu dei uma entrevista para a Universidade de Jornalismo aqui de Prudente, e tem muitas pessoas, muitos alunos que seguem o meu trabalho aqui. Enfim, você me conheceu ainda quando eu era repórter, hoje Uhum, eu sou narrador da equipe de esporte, parei de uhum. tomar chuva e sol e subi para a cabine agora. Boa, aí sim. Melhorou, pô, melhorou um pouco. É. E tem muitas pessoas que me seguem. E eu queria que você pudesse falar como que é o dia a dia de uma assessoria de imprensa de um time gigante como o Corinthians. Cara, a gente tem muito trabalho assim mesmo. A gente eu vou separar as duas partes, né? Então, quando eu estava nas categorias de base, a demanda é um pouco diferente, porque a gente tem que trabalhar muito para que a notícia sobre a base seja publicada nos grandes portais, esteja nas rádios,
na TV, que é muito difícil, assim, a não ser que o time esteja em muita relevância numa final, ou na Copa São Paulo, que é um mundo à parte, assim, a Copa São Paulo, eu brinco que é uma experiência totalmente diferente de tudo o que eu já vivi antes, e eu participei de 3 Copas São Paulo, assim, é surreal, é muito legal mesmo, assim, você tem que ficar concentrado, você sofre com os meninos, você fica lá 20 dias indo de cidade em cidade, jogo, enfim. Mas o que eu quero dizer, diferenciando, então, na base, a gente tem que trabalhar muito como se fosse uma assessoria de imprensa de uma empresa mesmo, assim, que tem que divulgar um produto ou divulgar qualquer coisa do tipo. Isso que é um pouco diferente. Aí, quando chega no profissional, a demanda é exatamente o oposto, né? Todos os refletores estão virados para o time profissional e, e assim, a gente recebe informação o tempo todo e recebe demandas da imprensa o tempo todo, pedido de entrevista. A gente tem um grupo no WhatsApp que aí o pessoal quer saber quem que vai dar coletiva, quer tirar uma dúvida sobre algum caso específico. Então, o trabalho é exatamente o oposto. A gente é muito mais reativo do que a gente não precisa fazer uma ação para publicar alguma coisa, enfim. Óbvio, isso também é possível de se fazer, principalmente quando é alguma coisa que é do nosso interesse. Mas é muito mais reativo do que a gente criar o produto e pegar e lançar para a imprensa, mostrar e tal. Tem os dois lados, mas assim, eu colocaria que são essas as diferenças. E no nosso dia a dia é basicamente isso. A gente tem muita demanda, justamente pelo que você falou. Assim, você já teve a oportunidade de ir lá no CT algumas vezes, você sabe que aquela sala de imprensa fica lotada e tem muito jornalista e assim vai. E aí essa é a nossa rotina do dia a dia. E além de tudo tem os jogos, né? Então a gente trabalha em 3 lá, em 3 assessores. Então tem a minha chefe, que é a Jo, e tem eu e o Russell, que também nós 3 a gente se divide, tanto nas viagens e no dia a dia, enfim, em todos os trabalhos a gente vai se dividindo para contemplar todo mundo da melhor maneira possível, né? E não é fácil, né? Até porque a gente sabe que um grande clube, qualquer faísca é um fogo na Amazônia, É, praticamente. Fazendo uma comparação bem grotesca, assim. é. Eu queria que você pudesse falar para a gente também sobre como lidar com crise. Acho que você, nesse período, não pegou uma crise do Corinthians. Acho que sim, Mas. mano. Não, é Não, um pouquinho. Não, mas o crise, assim, é que assim, eu também brinco, e a gente brinca lá que na verdade, a gente tá pronto para gerir todas as crises que venham. E elas podem acontecer com coisas pequenas, uma faísca, igual você falou, que se torna um grande incêndio. Então, assim, eu acho que é melhor eu nem entrar em algum exemplo específico e tal, mas assim, tem tudo, né, cara? Vai de novembro para cá, a gente viveu uma classificação para pré-Libertadores, de forma assim que teve que virar a chave ali do momento que o time estava, enfim, que aí eu nem entro nesse mérito, que eu não tô aqui para julgar nem nada, muito pelo contrário. E aí chega em novembro, o time vai classificar para pré-Libertadores, aí começa o ano com comissão técnica nova, tudo novo, a gente também se adaptando à nova realidade do clube, o que é normal mesmo. E, e aí tem a eliminação, enfim, são vários momentos, né? A gente tem um bom começo de ano, depois é eliminado na Libertadores, coisas do futebol mesmo, assim, a gente tem que estar pronto para tudo, né? É claro que a gente quer ganhar sempre, acho que todo mundo é assim, mas a gente tem que estar pronto para todas as situações que vierem, né? realmente tinha me esquecido da questão da Libertadores, da eliminação. Não deve ter sido fácil lidar com isso. E como é que é feita esse meio de campo, Olavo? Você, imprensa, jogador. Porque, por exemplo, vou externar isso daqui, que é Uhum, tranquilo falar, mas eu venho te enchendo o saco aí ao longo dos últimos sim. meses que eu gostaria de uma exclusiva com um atleta do Corinthians. Claro Uhum, que a gente sabe, a gente também tem que se pôr no nosso lugar, vamos colocar assim. Sou um uhum, jornalista do interior de São Paulo, que faço live, trabalho em 2 rádios, sou narrador, tudo, beleza. Mas
a minha expressão em nível nacional não é a mesma do cara que vai te pedir uma exclusiva da Globo, por exemplo, né? Uhum. Queria que você falasse para a galera como que é ter essa sensibilidade. Porque, por exemplo, você é meu amigo, tenho certeza que se Uhum. fosse por Uhum. você, a gente já Uhum. teria feito live com o Corinthians inteiro. Claro. Mas Uhum. tem toda essa forma de lidar. Eu queria que você pudesse falar sobre isso também. Cara, varia muito, viu, Cid? Assim, os pedidos chegam de formas muito diferentes, né? Tô vendo aí que o Edu Afonso entrou, ó, grande parceiro, gosto muito do Edu. Grande profissional, inclusive, hein? Exato. E assim, as demandas chegam, literalmente, chegam no meu WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp, por exemplo, igual você citou o exemplo da Globo, a gente tem um grupo de WhatsApp com o pessoal da Globo, que aí eles entram em contato caso eles precisem de alguma coisa, enfim. Então, pode chegar no dia a dia, a gente está lá no CT e o pessoal vai e fala assim, pô, tô vendo que o fulano tá jogando bem, será que não rola uma exclusiva com ele? Coisas do tipo. Então, assim, varia muito, né? Depende do momento, do que está acontecendo ali no momento, que é assim que a gente se pauta. E é óbvio, por exemplo, a nossa função é proteger o clube. Então, se algum jogador não jogou bem, não está jogando bem, ou está lesionado, enfim, N situações que podem acontecer, é óbvio que a gente vai proteger o cara, vai preservar ele de uma entrevista, porque o nosso papel é esse também, entendeu? E assim, a gente, às vezes, entre aspas, todas as aspas, a gente briga com o pessoal da imprensa um pouco por conta disso também. Mas assim, eles entendem, a gente entende que eles pedem, e eles entendem que a gente nega, entendeu? A gente tem uma relação muito boa nesse sentido. E tem que ter. O Oia também entrou aí, Fabrício Oia, você que trabalhou com ele também na base do Corinthians, né? Pois é, os 4 anos que eu estive na base, praticamente 4 anos, ele esteve lá, depois ele subiu profissional, deu um tempinho, eu que subi. E aí ele É, foi emprestado. Mas é um grande amigo também, Fabrício. legal. Não, mas é interessante essa relação, porque, querendo ou não, você faz amizades com a imprensa e tudo mais, e você disse algo muito interessante, né? Você está aí para defender o Corinthians, né? De Exato. incêndio e tudo mais. Você consegue, não sei se isso também é um caso delicado para tocar para você, mas você consegue dar um exemplo de incêndio, entre aspas, que você presenciou já no Corinthians e teve que fazer ali o meio de campo? Se for Puta, para Cid, complicar também. eu prefiro não falar, porque assim, até para me preservar, assim, porque são situações delicadas que a gente trabalha ali no dia a dia, e que assim, para nós até já é normal. Mas às Uhum. vezes a forma como chega na imprensa pode parecer ruim, enfim, eu prefiro não falar mais por conta disso. Não, tranquilo. Isso daí eu já imaginava, mas é que na verdade, Você é o quando jornalista, você tá certo, tem que Não, perguntar. não, e quando. É que assim, eu não ia colocar, eu não ia fazer essa pergunta para você, mas como eu anunciei a live, teve gente que pediu para eu perguntar isso. Pô, pergunta para ele qual foi o incêndio que ele já apagou e tudo mais. Aquela coisa de. É mais curiosidade de estudantes, isso tem demais, Claro, cara. claro. Uhum, uhum. Mas legal. Esse bate-papo eu acho que é muito gostoso, a gente saber como funciona. Quer dizer, por mais que assim eu esteja no futebol, eu já sei, mas conheço o futebol interiorano com muito mais profundidade do que o Uhum. futebol na capital, apesar de ter feito vários jogos e tudo mais que você sabe aí ao longo desses 11 Sim, anos sim. no rádio. Mas é bacana esse bate-papo. Agora, eu queria que você falasse da relação assessor-atleta. Como é que é esse bate-papo, esse dia a dia com os atletas, Olavo? Cid, é bem variado assim também, porque assim como na imprensa cada um é de um jeito, e geralmente o jornalista é um pouco mais aberto, até porque é do interesse dele conversar com o assessor e ter essa ligação. É, enfim, eu costumo brincar, os atletas são seres humanos, então assim, tem o cara que é mais introvertido, tem o cara que é mais extrovertido, tem o cara que acorda de mau humor, é normal, e assim, eu não vejo nada de errado nisso, entendeu? Tem muita gente que às vezes acha que o jogador é um cara diferenciado, não sei o quê. E o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, isso é bom, que as pessoas entendam que o jogador de futebol, ele é um ser humano, que ele tem problemas na vida, enfim, coisas desse tipo que pode acontecer com todo mundo. Ele tem problemas, enfim.
Então a nossa relação é muito boa, de forma geral, não tem jogadores que a gente tem problema, nunca tive nenhum problema com o jogador. Eu sempre fui muito respeitado desde quando eu entrei na base até ainda curta a minha passagem pelo profissional. É, eu acho que é isso, cara. A nossa relação é boa. Você tem que entender o momento do cara para você ir conversar com ele, para você fazer um pedido, porque a gente também, às vezes, a gente é o cara chato que vai pedir para ele gravar um vídeo para Corinthians TV, ou vai pedir para ele fazer um negócio para o Instagram, ou qualquer coisa assim. A gente é um pouco chato com isso. Eu entendo. Às vezes os caras ficam de saco cheio. Por isso você tem que ter um bom relacionamento com eles de forma geral e não chegar só pedindo as coisas. Então a gente, quando está no CT no dia a dia, a gente tem a oportunidade de conversar com eles, conversar de outras coisas mesmo, assim. Então é muito legal ter esse relacionamento com eles para justamente quando chegar o momento de a gente pedir, pô, precisamos que você vá dar uma coletiva, ou putz, você podia dar uma entrevista exclusiva para o fulano, sei lá, alguma coisa do tipo, a gente ter essa liberdade primeiro e o cara entender que a gente está pedindo porque também faz parte do nosso trabalho e parte do trabalho dele também, né? Uhum. Com certeza. Hoje tem dois pontos que você tocou que eu acho muito interessante. Primeiro, jogador é um ser humano comum, né? Do ponto de vista que ele vai acordar mal-humorado, vai estar mais triste, mais feliz em um determinado dia. E Uhum. esse segundo ponto é saber que faz parte também da função dele, né? Ter essa relação com a imprensa, porque, querendo ou não, é a imprensa que leva até o torcedor a emoção do futebol, através da TV, do rádio, que leva a informação para aqueles que são apaixonados pelo Corinthians, né? Enfim, no seu caso aí, quase que eu falei no nosso caso, né? Não, e assim, e o cara também entende que se ele não tiver um bom relacionamento com a imprensa, e a gente até tenta mostrar isso para ele, a chance de ele ter o nome dele de qualquer forma difamado aumenta, acaba aumentando. Por mais que às vezes o jornalista não faça de propósito, mas aí ele, pô, tá puto, o cara não atendeu ele na zona mista, sei lá, na saída do campo, aí ele acha que o cara não, o cara tá de mau humor, sei lá, acho que não gosta da pessoa física, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. Então é mais ou menos essa relação. E abre aí já precedente. Ah, esse cara é perna, esse cara é estrela. Pois é, e isso assim, eu não consigo enxergar dessa forma. E assim, e eu até falo, quando eu era um torcedor normal, eu via muito isso. Eu falava assim, esse jogador deve ser um mala, esse jogador é. Eu vejo às vezes as pessoas falando, o fulano é mau caráter. Como é que você sabe do caráter de um cara que você nunca deu um bom dia pro cara, entendeu? É. Eu acho bem difícil você julgar esse tipo de coisa e tem gente que fala e não tá nem aí, né? Mas enfim, aí cada um é cada um. Depois que eu entrei no futebol, que eu entrei no Corinthians, eu mudei muito mesmo essa minha concepção e eu tenho mais noção ainda que, cara, tem dia que as pessoas acordam de mau humor, tem dia que elas estão felizes, e esse é o dia que vamos lá trocar ideia, vamos conversar, vamos falar do jogo de ontem, vamos falar do jogo da Champions League, porque eles gostam de conversar de tudo, assim como a gente gosta de esporte, eles também gostam. Então, é muito legal, assim, tem alguns jogadores que eu gosto muito de basquete, de acompanhar a NBA e tudo mais, e tudo mais. E tem alguns jogadores lá que acompanham, então a gente está lá, às vezes, conversando sobre como foram os jogos da NBA do dia anterior, sabe? Então, putz, é muito legal você ter esse relacionamento para justamente na hora que você, putz, preciso que você me ajude numa coletiva e tal, você ter esse bom relacionamento para conseguir alguma coisa, alguma troca com o cara mesmo. Cria como se fosse um laço de amizade também, né, É Lato? isso, Pô, é você tá isso, é isso vendo, aí. cara. É, eu vejo assim, eu não sou um jogador de futebol e nunca tive um assessor por trás de mim. Mas é muito simples. Se o cara tá ali, é para ajudar, não é verdade? Então, É isso aí. o cara passa a entender isso daí, fica muito mais fácil a convivência também. Depois eu vou voltar nesse tema ainda dos atletas, mas é que teve uma pergunta aqui da Bia Machado, ela perguntando para você, Olavo, qual A foi. Bia, só para constar, a Bia é assessora do. É ela mesmo, só fui confirmar. A Bia é assessora do Operário do Paraná. Ah, legal. Pô, operário de Ponta Grossa, né? Isso aí. Eu, eu fui convidado há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para um projeto lá, agora vai me falhar a memória, me perdoe,
a emissora, mas eu fui convidado por um projeto, quem estava tocando, não sei se a Bia conhece, mas deve conhecer, bastante conhecido lá em Ponta Grossa, Alencar Rios, para ser o repórter da equipe de esportes dele, né? E eu iria para fazer os jogos, não ia ter o dia a dia, né? E, Uhum. porque de Prudente a Ponta Grossa dá mais ou menos uns 500 km também, viu? É longe, Nossa, chão. é chão. Mas foi um projeto que legal, se iniciou, acabou não dando sequência lá por algum motivo, que aí é questão diretiva da emissora, enfim, uma série de coisas lá. E aí acabou que eu não cheguei nem a fazer a estreia na equipe de esportes, Uhum. porque acabou acontecendo, as coisas não aconteceram da forma que era para acontecer lá na época. Mas legal, eu tive quase a experiência de trabalhar com ela. Passou perto. Pois é, de lidar com ela todo dia ali. É. Olá, vó. Então ela pergunta qual foi o principal desafio quando passou para a assessoria da equipe profissional? Difícil a pergunta, mas eu acho que assim, por mais que eu tivesse já trabalhado. Olha lá, ela tá respondendo para você aí, ó. Aí, ó. Vamos lá, vamos conhecer isso. Eu nunca fui ao estádio Germano Krieger. Eu não Tenho conheço. vontade de conhecer, eu não conheço, mas cara, Eu morei em Curitiba, você sabe disso, né? não sabia. Morei. Tinha terminado após, terminei após, e um ano Ah, depois não, é verdade, eu lembrei. Você falou, é verdade. Agora que me voltou aqui na memória. dei uma indicação para Transamérica lá de Curitiba, de um amigo da Transamérica de São Paulo. Na época não deu certo, em 2017 eu morei lá. Em 2017 Uhum. para lá para é loucura, né? Falei, não, vamos Eu tentar. lembro, eu lembro. Agora que eu lembrei aqui, demorou, mas eu lembrei. Não, Enfim, mas legal. voltando à pergunta da Bia, eu acho que assim, como eu falei, eu tive assim, eu sempre ajudei o pessoal lá do profissional de N formas possíveis quando eu estava na base. E eu tinha um contato com os jogadores, assim, só que assim, eles me viam, sabiam que eu trabalhava na área da comunicação, mas óbvio, eles não sabiam meu nome, não sabiam quem eu era. E do dia para a noite eu estava lá. Eu acho que esse foi um dos desafios, assim, em tão pouco tempo que a gente teve, que foi praticamente um mês, né? Foi o mês de novembro, no começo de dezembro acabou o campeonato. Eu tive que conquistar ali os caras, né? De ficar um pouco mais parceiro e tal. E isso que foi o caminho que eu tracei ali para conseguir. E aí chegou esse ano, eu já peguei viagem. Então, por exemplo, a viagem, o jogo do Guarani no Paraguai, fui eu que fui fazer. Então, eu fiz o jogo contra o Mirassol também lá em Mirassol. Então, eu fiz duas viagens já. E aí, aos poucos, você vai pegando a convivência com os caras. Só que eu acho que num primeiro momento, até pela situação que o time precisava classificar para a Libertadores, tinha uma sequência de jogos que era muito difícil. Era Fortaleza, Palmeiras, Inter, tudo na sequência, assim. Então, foi uma loucura ali em pouco tempo, mas foi muito, muito gratificante. E, assim, eu agradeço muito aos outros assessores, né, a Jo e o Russell, que, eu, óbvio, já conhecia eles, mas que quando eu subi me ajudaram com tudo que eu precisava. E, enfim, e todo mundo do staff do clube que também me recebeu lá no profissional me ajudou muito, do Ilho, Wilson, enfim, todo mundo sempre me ajudou muito e sou muito grato a eles também. Pô, legal. Gratidão é importante para qualquer ser humano e eu sei que você não seria diferente, porque eu te conheço, você é um cara 10. Continuar mandando um salve para a galera aí, Olavo. O Henrique Kate passou por aqui, a Carol, o Letozin, também o Vinícius Gomes, o Arthur, Adriano, enfim, o Juan Oliveira, a Bia respondeu. Sofia Morena, inclusive, Sofia Morena, cara, é uma cantora aqui de Presidente Prudente, tá com alguns sucessos aí na rádio, né? Inclusive na 101, onde eu tenho um programa de esportes mais musical também. A Rádio Globo fazia um programa bem semelhante que eu faço aqui hoje também. E ela vai estar numa live musical comigo aqui quinta-feira da outra semana. Pô, Sofia, aí sim, hein? é, é bom que dá para tomar um Guaraná, né? Porque não pode mais tomar cerveja na live, não pode mais tomar Tá essas certo. coisas. Também o oficial Caio Henrique também ligado aí, o Juan, Gabriel. Jogador da base, vários jogadores da base do Corinthians eu tô vendo aí. O Juan Oliveira, que você citou, o Caio, o Arthur, que é o irmão do Caio, olha ele aí, o Arthur. Legal. Matheus Camargo passou na base do Corinthians também, bastante gente. Muito legal ter. É isso, a gente vai fazendo as amizades, né? Do pessoal que a gente teve o contato.
E era legal, na época da base, voltando, eu trabalhava desde os meninos do sub-11 até os do sub-20 e até o do sub-23 no ano passado. Então, é muito bacana, porque muitos dos meninos eu vi, por exemplo, quando eu cheguei, que estavam lá no sub-11, no sub-13, de repente esses meninos do ano que vem já vão estar no sub-20, no sub-17, já dando, daqui a pouco dando frutos para o clube mesmo. É muito legal isso. O Sim. próprio Fabrício Oia, que entrou também aqui, quando eu entrei, ele estava no sub-17, a gente foi campeão da Copa do Brasil sub-17 em 2016. Depois, no ano seguinte, estava no sub-20, foi campeão da Copinha. Então, putz, é muito legal mesmo, muito bacana ver essa evolução dos meninos, né? Ah, eu imagino. Certamente tem alguém que trabalhou com você na base que está no profissional hoje. Tem, pô, Pedrinho, cheguei a pegar ainda na base, o Lucas Piton, o Guilherme, que é o terceiro goleiro hoje, o Léo Santos eu peguei muito pouco, mas peguei um pouquinho. Ahn, quem mais? O Carlos Augusto, também lateral. Deixa eu ver aqui, eu tô esquecendo gente. Mais pra frente, Pedrinho, Janderson, Madison, que foi emprestado pro Fortaleza, mas que estava lá também. Uhum. Bastante gente que passou lá na base que tá hoje no profissional. Ah, legal, cara. Isso é bacana. É bacana mesmo porque você vai construindo a sua história, né? E aí você vai Uhum, passando a ter esse ciclo de amizade que eu citei há pouco, que os caras hoje é. do profissional do Corinthians estão se tornando seu amigo, ou já são seus amigos, enfim. Uhum, Mas quando vem, por exemplo, lá de trás, quando você já está, né? Você já tem esse trabalho que foi feito na base, quando o cara chega no profissional, é até um ponto, você passa a ser até um ponto de referência para esses caras, né? Falou, claro, pô, né? eu conheço ele lá, trabalhei com ele lá, e isso é muito legal, né? Não, e vice-versa. Eu também, eu aproveito desse meu relacionamento com os meninos que eram da base que estão lá no profissional. Então, por exemplo, nessa quarentena, a gente estava pensando o que a gente podia fazer e tal, e a gente pensou num produto específico para a Corinthians TV, que foi o vlog. Não sei se você chegou a acompanhar algum ou não, mas Uhum. o vlog basicamente o cara filma um dia a rotina dele, um dia dentro de casa, né? Então eles mostrando, eles treinando e tudo mais. Aí eu falei, pô, a gente podia fazer com algum menino que era da base, né? Aí a gente pegou o Piton e o Carlos e pediu para os dois fazerem um vlog só juntos. E aí eles jogaram videogame junto. Puta, ficou muito legal mesmo, assim. Quem puder assistir aí na Corinthians TV vai acompanhar um produto que ficou muito legal mesmo, assim, foi muito diferente. O pessoal tá falando hoje, teve o do Danilo Avelar, ele soltou hoje mais cedo, então esse conteúdo ficou muito legal mesmo, muito diferente. E com os meninos da base eu aproveitei o meu contato mesmo com eles. Eu criei um grupo no WhatsApp, assim, eu consigo ter essa liberdade com eles de falar, vamos fazer um negócio diferente e tal. E, isso aqui é muito legal mesmo, né? O que às vezes eu brinco também, né? Às vezes a gente vê os torcedores que vão lá no CT ou na arena, enfim, quando vêm os jogadores, eles choram, gritam, ficam muito felizes, enfim. E a gente às vezes esquece que a gente está lidando com esses caras também, né? Que ao mesmo tempo que eu falei que eles são pessoas normais, eles não são pessoas normais, né? Eles são pessoas que as outras pessoas admiram, enfim. E isso é muito legal também, porque a gente tem contato com esses caras o dia inteiro e às vezes a gente esquece que eles são quem eles são, né? São, É meio que. na verdade, eles são hoje, apesar de ser pessoas comuns, como você citou e eu também, é, mas eu imagino que você tenha tido a mesma linha de raciocínio de que o cara pode ficar doente, o cara pode ter problema familiar, o cara pode É isso aí. perder o humor. Essa é uma linha. Só que Uhum. numa outra linha, que é essa que você citou agora, o cara é uma referência, o cara é exemplo, o cara. Muitos são arrimo de família no sentido de, Total. de conseguir Desde tirar. a base. Desde a base. É muito Exatamente. comum isso. É a base de muitas pessoas por trás de um atleta, tem a família inteira, muitas vezes, né? Uhum. E eu tomo muito cuidado lá, eu, quanto jornalista, eu tomo muito cuidado para falar dos atletas, sabe? Porque a minha avaliação sempre foi e sempre vai ser dentro das quatro linhas. O que o cara faz fora das quatro linhas, aí é problema dele. Nós sabemos que tem um cara que gosta de uma balada e vai para uma balada. Isso daí acontece. E o cara é um ser humano. Eu acho que o cara precisa disso, inclusive. Uhum. Eu sempre, trazendo para o micro aqui, eu sempre tive muito boa relação, quando repórter setorista do Grêmio Prudente,
Porque eu falava pros caras, velho, vocês querem sair, beber, se matar aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Se eu ver vocês, o problema é de vocês, eu não tô nem aí. Vocês têm que render dentro das 4 linhas, mas não vai me chegar bêbado para treinar, porque aí é matéria. Eu, quanto jornalista, tá? Eu sempre tive Uhum. a relação muito clara com os atletas. E os caras me respeitavam, velho. Eu não sou hipócrita. Eu, no passado, quando eu era novão ainda, sou Uhum. casado, eu dava uma quebradinha na noite com os caras também. Eu não Sim. sou hipócrita. De repente não é isso que o posicionamento de um jornalista, tal, não sei o quê. Mas, meu, é coisa da vida, você passa. Hoje que tô casado, tô num outro momento. E os caras são assim também, pô. Né? Tem que ter É. entendimento. Eu, como imprensa, eu tenho esse entendimento e tento passar isso adiante. O torcedor Uhum. não tem, muitas vezes não, né? Vamos dizer, na maioria das vezes, Maioria. Uhum. não tem esse entendimento. O Rafinha, ele é corintianíssimo, cara. Esse cara é um ouvinte que eu tenho na rádio aqui em Presidente Prudente. Bacana. Cara, pensa num cara fanático, assim. O Corinthians pode estar vivendo o pior momento da história se for jogar contra a seleção da Alemanha, Corinthians 3-0 sempre pra ele. Uhum. É. Ele é um otimista, então. É um otimista. E ele está dizendo aqui, antigamente os jogadores tinham mais contatos com os profissionais de imprensa, até sair junto, olha, até sair junto na balada e tal. Gostaria de saber com o Olavo se hoje os jogadores atuais são mais blindados. O que você acha, Olavo? Cara, eu vou falar, a minha percepção é a seguinte, a gente está fazendo uma live aqui, eu e você, não estamos? Perfeito. Imagina assim, esquece o mundo com pandemia, esquece a quarentena e tudo mais. Se a gente estivesse numa balada, ou melhor, se eu fosse um torcedor, estivesse numa balada com o cara do meu time, e amanhã tem jogo, amanhã tem treino, sei lá, qualquer coisa do tipo, o cara pode abrir uma live em 1 minuto e ferrar com a carreira do cara. Então, eu acho que a questão da blindagem veio muito com a exposição que aumentou. Enquanto antigamente no treino do Corinthians ia a TV Globo, a Bandeirantes, a Gazeta e as rádios Bandeirantes, Rádio Globo e Transamérica e mais um ou dois jornais, enfim. Hoje o CT vai uma porrada de gente, vai web rádio, enfim, vai uma quantidade de gente absurda num treino no CT. Então você imagina se o cara tem essa oportunidade de sacar o celular dele e produzir um conteúdo, mesmo sem ser jornalista, esse que é o ponto para mim. Eu acho que não é que aumentou a blindagem, os próprios jogadores eles passaram a se preservar mais, sabendo que qualquer deslize deles fica muito mais fácil de ser divulgado do que era antigamente, entendeu? Eu acho que essa que é a diferença do. Não é que os caras, por eles poderiam sair com o pessoal da imprensa, acho que não é esse o ponto, entendeu? Eu acho que a questão são os outros, que qualquer um pode pegar o celular, tirar uma foto, gravar um vídeo, que pode ferrar com a carreira do cara, entendeu? Mais ou menos essa é a percepção que eu tenho. E você sabe que a sua percepção vai muito de encontro à minha. Antigamente, o celular servia para falar e olha lá quando dava para. Tinha Quando sinal. dava sinal, né? Hoje em dia, é vídeo, é áudio, é foto, enfim. Cara, É hoje, isso. hoje dificilmente eu abro o computador para fazer alguma coisa. Hoje eu faço tudo pelo celular. Estou fazendo essa live com você pelo meu celular aqui. Exato. Então, eu acho que é mais nessa linha mesmo. O cara tem que se blindar porque qualquer deslize ele tá propício, ele é propenso a ser visto, a virar notícia de uma forma que talvez ele não gostaria. Exato. É isso aí. É mais ou menos isso. Olavo, e agora, quem que é o resenha do Corinthians aí? Vai, essa dá para entregar para nós, né? Quem, De que? De jogador, especificamente? jogador. Quem que é o cara da mais resenha, que resenha? Puta, cara, o Wagner Love é muito gente boa, cara, muito de trocar ideia, assim, é muito bacana. O Gabriel também. Cara, putz, a maioria, assim, alguns são mais, como eu falei, mais introvertidos, mas assim, quando você tá num grupo conversando, todo mundo interage ali, né? Por mais que eu não seja mais introvertido e tal, quando o cara pega uma confiança em você, ele consequentemente vai conversar, assim. Eu não quero ser injusto de não falar um nome, entendeu? Porque senão o cara vai achar justamente aquilo que a gente fala, então quer dizer que o fulano é um mala, não é isso, pelo amor de Deus, entendeu? Mas tem sempre aquela figuraça. Aquele cara que você.
pode estar o clima. Cara, você vê os meninos da base, o Janderson é um cara que é uma figuraça, cara, uma figuraça. E quando tava o Madison também, que aí o Madison foi emprestado, era outra, os dois juntos era uma, putz, que isso, era muito engraçado, assim. Resenha, os dois dançando, eles ficam fazendo um monte de coisa, assim. Mas aí é o que eu tô falando, então varia muito, você vê, tem uns mais extrovertidos, tem uns mais introvertidos, tem aquela questão de, por exemplo, quando o menino sobe da base pela primeira vez, eles estão fazendo um trote, tipo faculdade, de raspar o cabelo e tal. E assim, os meninos estão entrando na brincadeira, é muito bacana mesmo, assim, o clima lá dentro é muito bom. Ah, legal. Olavo, é, eu queria que você pudesse falar para a gente aqui sobre como é que está esse momento de pandemia, né? A gente sabe, a gente acompanha no noticiário, mas você que está dentro, vivendo dentro do clube, na medida do possível, é claro, né? Uhum. Como é que está sendo tratado tudo isso dentro do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians está passando por momentos financeiros complicados e tudo mais, mas como é que está sendo tratada essa pandemia? Ventila-se a possibilidade de um retorno? Como é que está? Cara, por enquanto a questão de retorno tá tudo muito alinhado dentro da Federação Paulista. Os clubes estão bem alinhados e não é só o Corinthians. Eu digo, todos os clubes estão nessa. A ideia é voltar todo mundo junto para ser uma coisa justa, não ter ninguém que seja beneficiado por ter voltado a treinar antes ou qualquer coisa do tipo. Eu vou falar dentro da minha área porque eu não acho justo eu entrar em qualquer outra. A gente está tentando produzir alguns conteúdos de dentro de casa, assim, cara. Literalmente a gente, pelo WhatsApp, vai conversando com os jogadores, vendo o que é possível fazer, o que não é. Tá sendo bem na conversa mesmo, assim. Então, quando a gente recebe algum pedido, a gente gostaria de colocar o fulano ao vivo na TV e tal. Como que faz? Aí a gente troca uma ideia com o cara, fala com as próprias assessorias, os jogadores têm assessoria de imprensa pessoal, e esses profissionais estão ajudando muito a gente também nesse momento, porque a gente tem que lidar com o grupo todo, e às vezes o assessor está ali justamente para ajudar, e aí a gente tem uma relação muito boa com eles também. É, assim, por exemplo, eles vêm para a gente e perguntam, pô, podemos emplacar uma matéria do fulano no jornal? Pode, não pode, melhor segurar, enfim. E é mais ou menos assim que vai funcionando. Então a gente está tentando criar conteúdos para a Corinthians TV, para as nossas redes sociais de forma geral, e atender o pessoal da imprensa sempre que possível, né? Então é mais ou menos assim que está funcionando a nossa rotina. Olavo, é uma pergunta delicada que eu vou te fazer, mas eu acho que cabe, porque você, quanto um assessor de imprensa do Corinthians, deve ter ouvido muito falar sobre isso. A gente que Uhum, acompanha a longa distância, o que acontece, e não estamos no dia a dia de bastidor, foi uhum, ventilado sobre uma cartilha do Thiago Nunes, né? uhum, Daquela hipótese de o cara de repente ter que pedir licença para o capitão no refeitório, treinar no dia de jogo, enfim, uma série de coisas que foi colocado aí pela própria imprensa. Eu falo que foi colocado pela própria imprensa porque, como eu não estou no dia a dia, não posso dizer que eu vi ou o que eu tive de informação, porque eu não tive e não vou ser injusto. Então foi colocado pela grande imprensa isso daí. Até que ponto isso realmente aconteceu, Olavo? Cara, eu não vi cartilha nenhuma, na verdade, assim, é, você trabalha dentro de empresas e empresas têm regras. E a única coisa é que algumas regras foram adaptadas. E a forma como isso chegou, talvez foi muito mal entendido, entendeu? É a percepção que eu tenho, pelo menos. Algumas questões foram modificadas, ninguém achou ruim, todo mundo estava cumprindo e vida que segue, assim, basicamente é isso, entendeu? Para Tô aqui. Eu acho que o seu que caiu. Eu acho que a Eu tô. conexão ficou Eu, restabelecer, que a conexão ficou um pouco prejudicada. Vamos lá, cadê meu parceiro Olavo? Aqui.
Já chamei ele novamente para a gente concluir o raciocínio dele. Internet, né, minha gente? Mas muito legal essa conexão. Olavo Guerra, grande figura, grande parceiro. Vamos lá, ver se a gente tem essa condição de voltar com essa live. Caiu. Caiu, agora tá voltando. Pelo menos eu te ouço, não te vejo, mas te ouço. Você tá me Eu ouvindo? tô te ouvindo e tô te vendo. Bom, então isso que importa. Vamos lá. Agora voltou. Boa. Você tava concluindo aí o raciocínio lá da questão da pergunta da cartilha. Pois não. Uhum. Não, é aquilo, cara. Algumas regras foram modificadas, ninguém achou ruim, todo mundo estava seguindo normalmente. E é isso, foi o que o presidente disse, o que todo mundo disse, é o que eu me atenho a te dizer, assim, é isso. Eu vejo, para mim é uma coisa muito clara também, Olavo, de se pensar. Existe toda empresa, não estou dizendo que o Corinthians é uma empresa, é um clube, mas toda empresa, perdão, todo segmento que necessite de um líder, gasguei, rapaz, como diria o Boris Casoy, também sou ser humano. Todo segmento que exige um líder, ou tem uma mudança nesse sentido, é natural. Uns trabalham de uma forma, outros trabalham de outra forma, e assim vai, não é mais ou menos nessa linha? Uhum. É bem por aí mesmo, assim. E é aquilo, não tem nada de. O que, o que foi proposto não tem nada de surreal, nem nada de novo, nem. Enfim, esse é o ponto. Eu acho que tomou uma proporção muito grande para algo que não afetava de fato o dia a dia de ninguém lá de dentro. Eu lembro bem até da coletiva que o Cássio deu para esclarecer isso, e ele falou exatamente isso, assim, a gente tem regras que a gente tem que cumprir, e assim, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Eu me lembro dessa coletiva É, do Cássio também. Olavo, assim, eu sei que a gente já está chegando no tempo aí, eu estou te incomodando já faz tanto tempo aí, imagina. 50 minutos, mas, assim, para a gente concluir esse raciocínio, esse bate-papo, de bastidor, você acha, não sei se, falando em termos de opinião ou de informação, caso você tenha, você acha que as competições serão modificadas devido à pandemia? No sentido de que o Campeonato Paulista vai ter que ter o seu término aí, pelo menos aqui, que está sendo ventilado. O Campeonato Uhum, Brasileiro de 38 rodadas vai ficar apertado. Aí uhum, vem as competições internacionais, com a situação da pandemia. Você acha que a Libertadores, claro que nesse caso aí o Corinthians não está mais, mas é uma opinião mesmo. Você acha que a uhum. Libertadores, por exigir fronteira, né? Você tem que ter uma outra cultura, está em outro país e pode disseminar o coronavírus, ela corre risco de não acontecer? E o brasileiro, você acha que terá mesmo as 38 rodadas? Não sei se você tem algum tipo de informação. Como é que você tem visto isso? Sem informação, puro palpite. Eu acho que as coisas vão acontecer de alguma forma, não sei como, mas eu já vi ventilarem que poderia funcionar como se fosse uma Copa, né? Que vai todo mundo para uma sede, enfim, e aí resolve o campeonato num período determinado de tempo. É, enfim, já escutei várias coisas e sinceramente não sei, mas eu acho que até por ter muito dinheiro envolvido, eu acredito que eles devem pôr alguma coisa para dar um jeito disso se encerrar. Você, como assessor de imprensa do Corinthians, o que é mais gostoso? Ganhar do Palmeiras, do São Paulo ou do Santos? Putz, cara. Eu acho que as três situações já foram muito legais. Eu já passei por tudo. Putz, difícil. Contra o Palmeiras é muito especial pela questão da rivalidade que tem entre os dois clubes, assim. Mas isso é muito maluco também, porque a gente tem muitos amigos, né, cara, no meio do futebol. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a gente está falando do Palmeiras especificamente. Tem um cara que trabalhou, que era assessor de imprensa da base do Palmeiras, e ele subiu um pouquinho depois do que eu pro profissional do Palmeiras, que é o Daniel Romeu. Cara, ele é um cara sensacional, que a gente troca ideia direto, é um baita cara inteligente, e que assim,
Óbvio que na hora que o jogo tá rolando, eu quero que o Corinthians ganhe, ele quer que o Palmeiras ganhe. Mas a gente, quando o jogo termina, a gente faz o nosso trabalho, depois a gente é amigo, entendeu? Então, eu deixo bem, assim, quem tem que se preocupar com rivalidade, esse tipo de coisa, pra mim, é o torcedor e o jogador que tá no campo. A gente ali fora, a gente tem que fazer o nosso trabalho e, enfim, é o que eu vejo, assim. Eu tenho amigos nos três times, então tem o pessoal do São Paulo, tanto do profissional, o Juca e o Felipe, na base e no feminino, que é a Ana e a Renata, que são, puta, gente boníssimas. No Santos, o Maicon, muito parceiro, e agora o Felipe Krieger, que era do Palmeiras, foi pro Santos. Então é muito legal a gente ter uma boa relação e, enfim, mas assim, já passei bons e maus momentos também, né? Já perdi para os três, enfim, é coisa do futebol, né? Então, para você, então, vencer o Palmeiras dá um gostinho mais especial. É porque assim, teve momento que eu pude acompanhar o título paulista de 2018 lá no Allianz Parque, né? Eu tava lá, ajudei o pessoal do profissional nesse dia, eu ainda tava na base e ajudei. Cara, aquele dia pra mim é um dia muito marcante na minha vida por todo o contexto do jogo, né? A gente entrou em campo precisando ganhar um jogo de pelo menos um gol para levar para os pênaltis, ganhou de 1-0, chegou nos pênaltis, assim, o principal jogador deles perde o pênalti, aí o Fagner vai bater o pênalti do título e erra o pênalti, enfim, e aí várias emoções e na casa do adversário, sem a sua torcida, tudo isso engloba e foi muito legal. Assim como na hora que sai o gol do Wagner Love contra o São Paulo na final, eu tinha acabado de entrar no campo também ajudando o pessoal do profissional e na hora que sai o gol, a gente começa a correr, não sabia nem para onde que eu estava correndo, de felicidade, assim, tipo, porque estava indo para os pênaltis também, né? Então, foi o gol que deu o título e contra o Santos na semifinal, que foi nos pênaltis, essa eu não trabalhei no jogo, mas assim, putz, aquele sofrimento, o Santos foi pra cima, não sei o que, aí os pênaltis duraram 300, eu nem lembro, foi acho que 9-8 coisas, sei lá, foi um monte de pênalti batido e foi uma loucura. Então, assim como eu já passei maus momentos também, né, principalmente na base, eu participei de uma final de Copa do Brasil Sub-20, que a gente ganhou o primeiro jogo do São Paulo de 2-1 na Arena, e no jogo de volta no Morumbi perdemos de 4-0, entendeu? Então, assim, é dura, a gente sofre, são Dos três, várias qual que foi o situações. mais doído? A derrota mais doída dos três? Qual que é pior perder para você? Como assessor? Essa daí foi muito ruim para mim, muito ruim, porque a gente tinha ganhado em casa, tinha muita esperança de ser campeão, era um título inédito para o clube, ainda é, porque acabou não conquistando, né? E a gente veio de um primeiro jogo muito bom, que a gente ganhou jogando muito bem, aí, putz, perde aquele segundo jogo daquele jeito, com os caras fazendo gol de fora da área, gol de falta de longe, gol de tudo quanto é jeito, você fala, puta, não é possível, meu. Mas assim, é do futebol, né? Claro. E esse, curiosamente, foi um dos primeiros jogos que eu assisti de dentro do campo, assim, eu não tinha muito hábito de fazer isso, mas você já deve ter trabalhado no Morumbi alguma vez, para você sair da área da imprensa tudo mais até subir na cabine onde é designado para o clube adversário, é É uma... muito longe, é uma caminhada absurda. E aí eu peguei um colete da federação e fiquei como se eu estivesse fazendo mídias sociais, mas eu fiquei dentro do campo só para ajudar ali na entrevista pós-jogo e tal. E, putz, foi muito ruim esse dia, na verdade. Acontece, acontece. E também já perdi, por exemplo, perdeu uma vez para o Santos, que era sub-17 ou sub-15. O Rodrigo, que hoje está no Real Madrid, só faltou fazer chover, assim, quando ele fez gols de tudo quanto é jeito também, tomou uma sapecada, enfim, joga muito, aliás. E Ó, contra o Palmeiras, a gente perdeu uma final de Copa do Brasil sub-17 nos pênaltis. Essa foi doída também, mas assim, nos pênaltis ainda passa, vai. com certeza. É. Pô, o papo tá muito legal, mas vai estourar uma hora aí, Olavo. Quero agradecer você, cara, pela sua predisposição mais uma vez, dizer que foi uma pena que você não pôde vir no meu casamento, estava trabalhando, graças a Deus, Tava, e dizer que é muito legal ter você aí como amigo e saber que eu te conheci, aquele Olavo na pós-graduação, e você é o mesmo cara. Isso é muito importante, significa que sua essência é muito bem fundamentada. Que Deus te abençoe na caminhada no Corinthians e que você possa ser muito feliz, principalmente com o meu time do coração, né? Amém. Obrigado, Sidão. Obrigado por tudo.
primeiro pela oportunidade de conversar aqui com você. Você sabe que você é um grande amigo que eu conheci, igual a gente falou há 7 anos, agora vai fazer, no Verdade. final desse ano. E essa relação que a gente sempre teve foi muito bacana, né? Desde os tempos após, enfim. Eu acho que e com você e com aquele grupo que a gente tem lá, que às vezes começa uma brigaiada lá dentro por causa de futebol, mas eu acho barato, assim, hoje eu dou risada, não tem porque eu me estressar por causa disso, Com mas certeza. é muito bacana. E assim,